Fala galerinha, e aí estamos aqui mais uma semana para darmos continuidade aos nossos estudos sobre história, né, nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos que estávamos falando sobre a colonização da América e as expansões marítimas, né? Nas aulas anteriores nós vimos como se deu os processos de expansão marítima, as grandes navegações, e quais foram os fatores que contribuíram para fazer com que os europeus chegassem no continente americano, esse continente que moramos. Hoje nós vamos falar sobre Cristóvão Colombo, grande navegador que trabalhou para a coroa espanhola nesse processo de navegação marítima, responsável por chegar aqui no continente americano pela primeira vez. Além disso, vamos falar sobre os povos que foram conquistados, que foram atacados, que foram dizimados pelos espanhóis, além de um pouco das características desse processo de colonização por parte dos espanhóis. Então, Cristóvão Colombo, ele foi contratado pela coroa espanhola para dar início às suas grandes navegações, já que Portugal já havia começado seu processo e a Espanha também tinha esse interesse. Cristóvão Colombo acreditava na Terra redonda, né? Apesar de hoje em dia ainda existirem pessoas que defendem a teoria de que a Terra é plana, né? Que infelizmente existem pessoas com esse tipo de ignorância, Cristóvão Colombo já naquela época da Idade Moderna imaginava que a Terra fosse redonda. Lembrando que naquela época não existia tecnologia, nem existiam os mapas que existem hoje em dia, não existiam os satélites, mas assim, mesmo assim ele já imaginava essa teoria. Então, ele tinha como pretensão chegar até as Índias, assim como os portugueses. Só que como os portugueses já fizeram esse movimento contornando o continente africano, ele imaginava que poderia chegar na Índia por outro caminho de forma mais rápida. Então, em vez de sair daqui e descer o continente africano, arrodeando e chegando na Índia, ele acreditava que se ele saísse da Espanha e que ele fosse direto, ele iria sair do outro lado e iria chegar na Índia de uma forma mais rápida. Naquela época ninguém sabia que existia o continente americano no meio do caminho. Então ele imaginava que saindo da Europa passava direto, aí seria só oceano, só água, depois ele dava a volta e chegava nas Índias. Só que aí ele começa as navegações, né, tira direto, sai da Espanha e vai direto e começa a encontrar as ilhas que depois vão ser chamadas de Antilhas, vão ser chamadas de Índias Ocidentais, vão ser chamadas de Hispaniola, enfim. Aquelas regiões que hoje em dia estão situadas Cuba, Jamaica, República Dominicana, Guatemala. Então, o que hoje a gente conhece como América Central vai ser a região que vai ser encontrada por Cristóvão Colombo, né? E aí, nesse momento, ele vai imaginar que aquilo se trata de Índia, né? Ele pensava que tinha encontrado sua missão, conseguido alcançar seus objetivos, mas depois das 4 expedições que o Cristóvão Colombo faz nas Índias, descobrindo várias ilhas diferentes, vem um sucessor chamado Américo Vespúcio, e vai ser o Américo Vespúcio que vai perceber que aquilo ali não se tratam de Índias, né, e sim de um novo continente. Por isso que o nome do nosso continente se chama América, porque é em homenagem a Américo Vespúcio, que foi o cara que reconheceu que o território encontrado por Cristóvão Colombo não eram Índias, não era a Índia no caso, e sim era um novo continente, recebendo o nome assim de América, tá? Então, a partir do momento em que os espanhóis chegaram no continente americano, eles tiveram contato com os povos ameríndios, né, que a gente já estudou um pouco sobre eles, os incas, os astecas e os maias. Vimos que os astecas eram o maior império que existia no continente americano e controlava basicamente quase toda aquela região onde hoje a gente conhece como México e América Central. Os maias viviam na América Central, mas depois eles mesmos foram controlados pelos astecas. E os incas, eles ficavam na região que a gente conhece hoje como Chile, Peru, né, naquela parte da América do Sul, na parte, no caso, oeste, já que o Brasil fica na parte leste da América do Sul. E aí, com o passar do tempo, a coroa espanhola, quando encontrou, quando percebeu, por meio
do contato com esses grandes povos, que existia muito ouro e muita prata nesses territórios, eles passaram a enviar expedições para combater essas civilizações desenvolvidas e assim extrair o máximo possível dessas riquezas. Então, navegadores como Francisco Pizarro, Hernán Cortés, entre outros, vão ser responsáveis por chegar no continente americano, inicialmente se passar de boas pessoas, fazer amizade com os líderes políticos dessas civilizações. O líder asteca, por exemplo, vai imaginar que a chegada dos espanhóis era uma profecia religiosa, onde se imaginava que os espanhóis representavam divindades religiosas, como se fosse a chegada de deuses. Por isso que, em alguns momentos, o contato entre portugueses e nativos vai acontecer de forma pacífica, porque os espanhóis vão começar a enganar os nativos em benefício, né, tentando tirar algum benefício com isso. Mas só que vai chegar um momento em que vai existir o conflito. E aí, com o passar dos anos, a população indígena americana ela vai ser dizimada por vários fatores, né? Propagação de doenças que até então não tinha conhecimento aqui no continente americano, doenças que vão vir junto com os europeus, superioridade bélica. Apesar dos indígenas terem maior quantidade de pessoas, eles não tinham as armas tão poderosas que os espanhóis tinham, né? E alianças indígenas com os espanhóis. Por exemplo, como os astecas eram um império poderoso que submetia outras tribos vizinhas menores ao seu poder, essas tribos menores elas tinham uma certa rivalidade com os astecas. Então, quando os espanhóis foram tentar atacar os astecas, por exemplo, essas tribos pequenas se uniram aos espanhóis para destruir os astecas. E aí eles imaginavam que com isso eles teriam benefícios. Mas só que depois que os espanhóis destruíram os astecas, eles destruíram os seus antigos aliados indígenas também. Tá? Sem falar que, além dos indígenas que não foram destruídos, eles foram escravizados. Porque diferente da colonização portuguesa aqui no Brasil, onde a maior parte da população era formado por negros escravizados, na colonização espanhola, a maioria da população era formada por grupos indígenas. Né? A grande maioria da mão de obra da colonização espanhola era feita por indígenas, porque diferente do que aconteceu no Brasil, que teve cultivo de cana-de-açúcar, né, que era uma planta que era novidade no Brasil, que os indígenas não tinham contato, na América Espanhola a principal atividade econômica foi a mineração. E aí os índios era quem sabia onde tinha ouro, onde tinha prata, onde tinha o minério. Então por isso que os espanhóis, em vez de focar tanto na escravidão africana, como fizeram os portugueses, eles preferiram se ater à escravidão indígena, tá? E o objetivo era extrair muita riqueza, né, ter o benefício próprio. Além disso, também pretendiam expandir a fé católica, expandir o cristianismo. Né? Por isso que vieram jesuítas junto com os espanhóis também e tentaram catequizar muitos indígenas. Essa catequização tinha o objetivo de levar um pouco da cultura europeia para a civilização e tornar os indígenas, vamos dizer assim, mais domesticáveis, mais dóceis, para servir de forma mais pacífica os espanhóis para alcançar seus objetivos, tá, pessoal? As principais formas de mão de obra, as relações que eles colocavam entre espanhóis e indígenas era a mita e a encomienda. A mita era como se fosse um trabalho assalariado. Né? Eles capturavam indígenas, selecionavam os indígenas e colocavam os indígenas para trabalhar e eles recebiam um salário em troca. Só que era um salário muito baixo. E sem falar que os nativos, eles não tinham essa prática de trabalhar para outra pessoa em troca de um salário. Eles nunca tinham feito isso. Né? Eles trabalhavam para os seus imperadores, para o seu próprio povo e tal, e não para um povo estrangeiro que vinha de fora. Né? Então eles não eram favoráveis a esse trabalho assalariado. Por isso que era um trabalho compulsório, era um trabalho obrigatório. Além da mita, tinha a encomienda, né, que é como se fosse um espanhol responsável por um grupo de indígenas. Esses indígenas iriam trabalhar para esse espanhol e a obrigação desse espanhol era passar um processo de cultura, fazer a aculturação dos povos indígenas, né, ensinar um pouco da cultura europeia para esses povos indígenas. Também era um trabalho compulsório.
né? Os indígenas, eles não trabalhavam por vontade própria. Eles eram obrigados a trabalhar para os espanhóis nessa época de exploração colonial espanhola. A população colonial, depois que os espanhóis conseguiram conquistar os impérios incas, astecas e maias e começaram o seu processo de colonização, a população era formada por chapetones, que eram basicamente o topo da elite espanhola, eram os grandes navegadores espanhóis que viriam, né? Tem uma pirâmide bem desenhadinha na página 256 do livro de vocês. Então, tinha os chapetones, que eram os europeus que vinham morar na colônia. Abaixo dos chapetones tinham os crioulos, que eram os filhos dos europeus que nasceram na América. Então, eles não são europeus, eles são americanos, porém eles são filhos de europeus. Então, eles têm alguns privilégios em relação a isso aí, né? Além dos chapetones e dos crioulos, tinham os mestiços, que eram filhos de europeus, porém com índias, com nativas, né? Então não era vamos ter aqui uma visão eurocêntrica da época, ele não possuía um sangue azul, ele não era nobre, já que ele tinha sangue nativo, ele tinha sangue americano nas suas veias, tá? Além disso, tinha os indígenas, que como eu falei, era a maior parte da população, e além dos indígenas, tinha também os negros escravizados, africanos, que vinham nos navios negreiros para as colônias, né? Esses trabalhavam principalmente em algumas regiões que cultivavam também cana-de-açúcar, já que não foi só o Brasil, não foi só Portugal que cultivou cana-de-açúcar no continente americano, tá? Então, basicamente, o assunto de hoje é esse. Vocês vão ler todo o conteúdo, né? E depois vão resolver as 20 questões que estão no final desse capítulo, como já é de costume, como vocês já estão acostumados. Beleza, pessoal? Então, por hoje, a aula é isso. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, mas qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem me procurar nas redes sociais. Beleza? Então, valeu, falou, é nóis.